Olá, continuaremos tratando sobre os subtemas, e o primeiro que será tratado hoje, como vocês podem observar, é os oceanos. Então, começaremos com a definição. Oceanos são extensões de água salgada que ocupam grande parte da superfície do planeta. O que é importante que vocês saibam referente aos oceanos? Primeiro, o nome de cada oceano e onde ele se localiza. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Glacial Ártico, Oceano Índico, Oceano Glacial Antártico e Oceano Pacífico. Vocês podem me perguntar, Isabela, existe dois Oceano Pacífico, então? Oceano Pacífico 1 e Oceano Pacífico 2? Não, não existe. Existe apenas um Oceano Pacífico. Aí, no caso, a segunda pergunta seria, então, por que são representados dois na imagem, né? Eu mostrei o planeta Terra na última aula. Se vocês não viram a última aula, assistam, que é super importante para que vocês entendam o restante das definições. Planeta Terra, ele é o quê? Ele é uma esfera. Uma esfera perfeita? Não, um geóide, achatado nos polos, mas consideramos uma esfera perfeita para mais fácil, que fica mais fácil a explicação. Ele é uma esfera. Transplantar isso para um caderno seria muito complicado. Então, o que foi feito? Foi feito o quê? Um recorte. Ele abriu e nessa abertura fica representado dois oceanos, Oceano Pacífico aqui e Oceano Pacífico cá. Mas existe dois? Não, não existe. É somente por isso que aparece dois quando se faz esse recorte da imagem. Outra coisa que é importante que vocês saibam. O Oceano Atlântico, ele é o segundo maior e suas águas recobrem 20% da superfície da Terra. Se o Oceano Atlântico é o segundo maior, então também tem que falar o primeiro. O primeiro, no caso, é o Oceano Pacífico, e ele recobre quase 1/3 da superfície do planeta. E o Oceano Ártico, ele é o menor de todos. Outra coisa importante que vocês têm que saber é a definição de continente. Continente, grande quantidade de massas de terras emersas. São limitadas por mares e oceanos. Subtema 2, calota de gelo. Lembra que eu falei com vocês que eu ia explicar melhor calota de gelo nessa videoaula. Então, região com superfície coberta de gelo, geralmente com latitude alta localizada na região polar. Devido ao aquecimento global, as calotas polares estão diminuindo. Esse fato gera inúmeras consequências à vida de toda a humanidade. Não só de toda a humanidade, como vida animal também. Como vocês podem observar aqui, o urso polar, pelo derretimento da calota de gelo, ele acaba ficando, entre aspas, ilhado. Ele fica sem a casa dele. É muito importante que vocês prestem bastante atenção na definição. Efeito estufa e aquecimento global é coisa diferente. O efeito estufa, ele é necessário para a vida na Terra. Se não existisse o efeito estufa, a Terra seria super gelada. Não teria como a gente viver. Vocês já assistiram a série Expresso da Manhã da Netflix? Se não assistiram, recomendo, porque ela retrata como que seria a vida humana se a Terra fosse completamente gelada, se não existisse o efeito estufa. Problemas referentes ao aquecimento global. O aquecimento global gera o quê? O derretimento das calotas de gelo. Elas derretendo faz com que aumente o nível do mar. Aumentando o nível do mar faz com que as ilhas desapareçam, alagamentos. Outro problema referente ao aquecimento global é o aumento da temperatura dos oceanos. E se o oceano chega acima de 27 graus Celsius, pode ocorrer o quê? Os furacões. O que são os furacões? São o encontro entre uma baixa pressão e águas que apresentam temperatura acima de 27 graus Celsius. Isso aqui é um furacão. Por onde passa um furacão, a cidade acontece assim, um desastre, como vocês podem observar. Era assim, depois de uma passada de um furacão, ficou desse jeito. Subtema 3, lagos. Como que são formados os lagos? Se vocês assistiram a última aula, vocês sabem como é formado o ciclo hidrológico. Para quem entendeu, o lago vai ser a mesma coisa, vai ser bem simples. Formação dos lagos. Transpiração ou evapotranspiração das árvores
o que gera o quê? Formação de nuvens e depois, consequentemente, precipitação, que é a chuva. Chove e vai ter o quê? O escoamento. Esse escoamento vai formar o quê? Os lagos. Isso é a formação de um lago natural. Depois eu falo do lago artificial. O que pode acontecer? Eu já vou aproveitar para explicar o quê? A formação das águas subterrâneas. Choveu, escoou, formou lago. Choveu, infiltrou, criou o quê? Águas subterrâneas. Os lagos são formados por grandes massas de água salgada ou doce dos rios, chuvas ou geleiras, ocupando depressões entre colinas que podem ser diferenciadas de acordo com a sua origem. Existem ainda lagos artificiais, que podem ser aqueles construídos pelo homem. Um exemplo de lago artificial são as hidrelétricas. Por exemplo, vou construir uma hidrelétrica aqui. Aí acontece o quê? Tem uma população ribeirinha morando aqui. Eu tenho que retirar essa população daqui. Um problema causado pela hidrelétrica. Segundo, é que vai construir um reservatório aqui. Todas essas árvores que estão aqui vão desaparecer, vão cobrir tudo isso aqui de água. Isso é o quê? É um lago artificial feito pelo homem. Na maioria das vezes, os lagos artificiais são produzidos para reservar água da chuva e represar água de rios, para favorecer as atividades humanas. Um exemplo. Preste bastante atenção nesse exemplo. Choveu, a água vai infiltrar. Se essa água não conseguir infiltrar, o que acontece com essa água? Considerem uma cidade. No asfalto, é muito difícil da água conseguir infiltrar. Essa água não conseguindo infiltrar, o que acontece? Ela precisa de ir para algum lugar. Ela não consegue infiltrar aqui para suprir as águas subterrâneas, essa água ela fica na superfície, o que vai causar o quê? Uma enchente, um alagamento. Então, é muito comum em épocas de chuva vocês verem aquela água, a cera. Por quê? Porque o ser humano pega e entope os bueiros, essa água não tem para onde ir, e vai chovendo, forma aquela enchente. Esse é o problema ocasionado quando a água não consegue infiltrar. Uma alternativa que o pessoal está tentando fazer agora é isso aqui, ó. Qual a alternativa que o pessoal encontrou é o quê? São esses bloquetes. Condomínios construídos recentemente já utilizam isso aqui, porque através desses verdinhos, entre aspas, a água consegue infiltrar, o que não ocasiona as enchentes, que é muito comum em épocas de chuva. Subtema 4. Águas subterrâneas. Retomando a formação das águas subterrâneas. Choveu, uma parte dessa água vai escoar e vai formar lago, a outra parte vai infiltrar e vai dar origem ao quê? Às águas subterrâneas. Chamam-se de águas subterrâneas os recursos hídricos que se encontram sob a superfície terrestre, preenchendo completamente os poros das rochas e dos sedimentos, construindo os aquíferos. O que são os aquíferos? Reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva. E os aquíferos também acabam abastecendo o quê? Os rios, porque a maioria dos rios brasileiros são perenes, eles não secam em épocas de seca, mas a questão de rios perenes é na próxima aula. Aquíferos do Brasil. O Brasil tem dois aquíferos, o aquífero Alterra do Chão e o aquífero Guarani. A maioria das pessoas acaba pensando que o aquífero Guarani é o maior do Brasil, consequentemente o maior do mundo, mas infelizmente não é verdade. O maior aquífero do Brasil é o Alterra do Chão. Um ponto importante e necessário que vocês saibam é a formação do poço artesiano. Para se formar um poço artesiano, você tem que ter o que? Autorização, porque a questão de se fazer um poço artesiano sem essa autorização, o que acontece? Você pode construir da maneira errada, o que vai contaminar o lençol freático e pode até contaminar o que? O aquífero. Elas são extremamente importantes para a segurança hídrica, pois 97% das águas doces e líquidas do planeta encontram-se nos aquíferos. Então, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem comentar aqui nos comentários ou me mandar mensagem. Até a próxima.